Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Vigna, eu sou astróloga e taróloga. Hoje é segunda-feira, uma semana maravilhosa para vocês, 19 de abril de 2021. Mais uma semana, né, gente, de luta. Mais uma semana que a gente inicia aí nas nossas batalhas diárias, batalhas pessoais. Mas vamos lá. A jornada do herói continua, percorrendo os 22 arcanos maiores. Eu estou fazendo realmente assim um apanhado com todas essas cartas para poder explicar para vocês o conteúdo simbólico do tarô, que é muito rico em simbologia e realmente ele traz para a gente assim muitos significados arquetípicos, né, que pode realmente ter a ver com o nosso inconsciente pessoal. E aqui nós nos deparamos com a carta chamada Casa de Deus ou a Torre. É o arcano número 16. Nós continuamos no caminho da dor, digamos que ela é a última carta do caminho da dor, né? Que fala realmente assim de sofrimento, de angústia, fala realmente assim da empáfia humana, do orgulho, da vaidade. Então tem simbolismos assim que remetem à intervenção divina. Realmente assim, é o resultado da lei da causa e efeito, né? Da lei da causa e efeito, lei da ação e reação, a que todos nós somos submetidos, só que nesse caso não teve boas consequências, né? As consequências são funestas, são desastrosas com essa carta da torre. Então aqui, ó, o arcano número 16, né? Esse arcano da torre fala, a palavra-chave para a torre é destruição. Então ela fala da intervenção da lei de causa e efeito como forma de correção do curso da vida, da pessoa. Então a gente vê aqui, olha, o 16 seria o 4 vezes 4, a multiplicação seria potencializa a carta do imperador, que é a carta número 4. Então, digamos que existe potencializa as questões da materialidade. Então, digamos assim que isso aqui é a destruição de toda forma material de ser, né? Então, assim, gente, essa carta a gente pode ver que é simbolizado por uma torre com uma coroa no alto, atingida por um raio. Então a torre, o que remete isso? Né? Essa torre está sendo destruída. Esse raio, ele vem com uma força, fazendo uma ruptura do poder e do status. Então a pessoa realmente ela perde a condição no qual ela se encontra. Então aqui essa torre, você vê que tem dois seres caindo desta torre. Não existe mais cetro, não existe mais coroa, não existe mais nenhum assim símbolo de poder, né? A pessoa realmente assim, ela vai diretamente para o chão. Justamente esse terreno irregular na cor amarela, para ele pensar, esses seres pensarem nas atitudes que eles tomaram, que culminaram nessa destruição, desse raio fulminando essa torre. Você vê que a torre aqui ela só tem janelas, não tem portas, querendo dizer que não tem saída. Não tem saída para essa situação, que realmente a pessoa tem que buscar outras formas de pensar, novas formas assim de lidar com a nova realidade. A torre ela causa realmente uma desestrutura, né? Quando é atingida por esse raio, essa torre realmente desmorona. Então a torre é o símbolo da empáfia humana, é do orgulho, pode ser orgulho ferido, segredos que são revelados. A torre é símbolo de poder, a perda de poder pessoal, fala de uma repressão, uma opulência, vaidade, orgulho excessivo, e tudo isso vem abaixo, né, literalmente. No caso assim, você vai ver essas bolas coloridas, né, que ao redor da torre ou da casa de Deus, está simbolizado também por o céu escuro, falando de uma desesperança, de uma angústia, de um sofrimento. Esse raio que fulmina essa torre fala de uma fúria celestial mesmo, né? Uma ruptura do poder e do status. Então a pessoa realmente ela se encontra numa situação que ela está imponente, que ela não tem como agir no momento, né? Que realmente todas as estruturas elas ficam abaladas. Se é que é possível ter algum aqui, por exemplo, a torre fala de brigas, pessoas que brigam demais. Se é possível ter algum aspecto positivo para analisar essa torre, fala que a gente tem que praticar o auto-perdão, perdoar as pessoas, perdoar as situações, perdoar a nós mesmos, a gente quebrar velhas crenças e valores. Isso aqui fala de acontecimentos inesperados, por isso que o raio fulmina a torre, né? Acontecimentos assim inesperados, motivados por terceiras pessoas, que você não tem como fugir, não tem como você
É tipo assim, uma situação que vem inesperada e você tem que lidar com ela da melhor forma possível. Mudança de opinião, crises, né, brigas, mas também é uma libertação de acontecimentos também. De repente, alguma situação opressiva no qual você se encontra, você acaba se libertando dessa situação para você reavaliar a sua vida para novas oportunidades. E aspectos negativos, como eu já falei, fala de catástrofe, ruína, pode se analisar acidente, briga, separação, divórcio, então realmente transtornos, doenças graves. Então essa torre realmente ela é uma carta bem difícil, mas quando ela vem a gente tem que tentar sair da situação da melhor forma, né, gente? Porque como eu falei, todos os arcanos falam de uma jornada que a gente passa durante a vida, de dores e de alegrias. E óbvio que a gente administra essas dores. Acho que até para a morte tem solução, né? Porque a morte é só uma passagem para um novo estado, né? Se até para a morte tem solução, então para uma torre também na nossa vida. Então a gente tem que agir de forma coerente com nós mesmos e com a vida. Então fala de uma ruptura, de separação, de dor, mas que você vai sair dessa situação mais fortalecido, mais revigorado, mais forte. Quantas vezes a gente se encontra, às vezes, numa separação, ou a gente é mandado embora de um emprego, e a gente vai fazer o quê? Chora alguns dias, mas ergue a cabeça e dá a volta por cima e vai à luta e não pode desistir. Porque a vida é assim, a vida é um contínuo, né? A gente tem que continuar a viver e lidar da melhor forma possível. Então, essa carta aconselha, né? Fazer todas as mudanças necessárias, romper definitivamente com o passado, reaver realmente a nossa vida, reaver, né, a própria vida, analisar. Essas figuras que caem da torre aqui falam justamente disso, né? Levar uma consciência, pensar sobre os erros, analisar a situação que aconteceu, leva a uma reflexão, né? E se a gente for pensar no aspecto da matéria, quando o consulente pergunta, fala de um obstáculo intransponível, uma realização que a pessoa tem, mas que, vamos supor, a pessoa compra um carro, aquele carro só dá prejuízo para ela. Começa a quebrar, começa a ter prejuízo, ou então compra um carro que está com a documentação toda ferrada, sabe assim? Quando fala do plano mental, fala de discórdia, de briga, nervosismo, irracionalidade. A pessoa está confusa, a pessoa não, sabe, a pessoa não sabe o que ela está falando. No plano sentimental, fala assim, a pessoa presa aos amores do passado, a pessoa fica assim, a pessoa não se abre para o amor, fica pensando numa pessoa que não vai voltar mais e não se dá uma nova oportunidade, né, para poder voltar a amar. E no espiritual fala de uma desproteção espiritual principalmente. Então, gente, acho que a principal conselho que essa carta pode dar é analisar os fatos, aprender com a experiência, né? Uma experiência de dor. Acho que de todas as situações que a gente passa difíceis na vida, alguma lição a gente tira, não é mesmo? Mesmo nas situações mais difíceis. E é isso, eu acho que o principal conselho que ela dá para a gente fazer as mudanças, perdoar-se aos outros, ter fé, rever a nova vida e a luta, tá bom? Então, um beijo no coração. Essa é a última carta do Caminho da Dor. Realmente não é um caminho muito agradável, mas é o caminho que todos nós temos que passar. E a próxima carta, vamos falar do caminho da esperança, que é a carta da estrela, que é a carta que eu amo. Aí as coisas ficam mais amenas, tá bom? Um beijo, bom dia para todos vocês. Tchau.